Bem-vindo, bem-vinda. Esta é a segunda parte do nosso estudo sobre o julgamento de Deus. Êxodo 32, verso 33, como nós vimos, nos fornece a seguinte afirmação: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Aqui chegamos, queridos, num outro momento imprescindível deste estudo: a maneira como Deus julga o pecador. Javé se fez carne na maravilhosa pessoa de Jesus Cristo, também para aumentar ainda mais a credibilidade de seu julgamento. E é o Senhor Jesus dos três quem dará a sentença final sobre cada ser humano. Observe João 5:22 e Atos 17:31 como exemplos. Ele viveu 3 anos e meio como ser humano na terra e de lá para cá quase 2000 anos como ser humano no céu. Além disso, Jesus é Deus eterno e nunca deixou de existir, segundo Gênesis 21:33. Logo, ele tem credibilidade aumentada para dar seu veredito. No entanto, leia o que ele mesmo disse a respeito de como exerceria sua função de juiz. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia. João 12:48, nova tradução da linguagem de hoje. O que está em completa harmonia com o que ele já havia dito ao povo israelita lá no Primeiro Testamento. Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Jeremias 17, verso 10, nova versão internacional. Leia também João 5:45. Em outras palavras, isso quer dizer que não é Jesus quem escolhe ou determina quem será salvo, e, consequentemente, quem se perderá. Ele apenas separará uns dos outros em sua vinda, conforme vemos em Mateus 13, versos 41 ao 43, e Mateus 25, versos do 31 ao 33. Jesus irá dar a cada um o que cada um escolheu, determinou para si, conscientemente, enquanto vivemos aqui no mundo. O riscar de Deus corresponde, portanto, a uma escolha por parte do indivíduo. Não esqueça disto. Vamos trabalhar a predestinação bíblica e o papel do Senhor Espírito Santo a partir de agora. Todos os descendentes da mulher, no caso de Eva, receberiam do próprio Deus a capacidade, vamos chamar assim, de nascer inimigos de Satanás, como vimos em Gênesis 3:15. Por meio do Cordeiro, todos, antes e depois dele ter morrido sobre o altar da cruz, teriam a oportunidade da salvação, isto é, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Efésios 1:5, nova versão internacional. Independente da escolha humana, a salvação seria sempre uma opção divina real, desde antes da fundação do mundo, vemos no verso 4 daquele mesmo capítulo, para um indivíduo, até que ela seja verificada em seu estilo de vida ou até que ele cometa o pecado contra o Espírito Santo, Mateus 12:31 e 32, e perca eternamente essa opção da graça, Efésios 2, versos 8 e 9. A pessoa divina, Espírito Santo, garante esta opção na vida de todos os que nascem, e é um equívoco pensar que só os cristãos possuem o ajudador. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, ou ajudador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João 14, versos 16 e 17. Ora, veja que mesmo antes de pedir ao Pai que enviasse o Deus Espírito, Jesus já afirmou que ele já habitava nos discípulos. E olha que pelo menos Pedro, dentre aqueles homens, não era convertido ainda
Confira Lucas 22, 32. Ou seja, mesmo os não cristãos e até os ateus são agraciados com a presença do Senhor Espírito no santuário de seus corpos, como garantia de que eles ainda têm a opção da salvação. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ele impede Satanás de tomar conta da alma humana desde o ventre materno, de modo que a criança já nasce inimiga de Satanás pela presença de Deus em seu corpinho. Desse modo, enquanto o pecado contra o Espírito Santo não for cometido pelo indivíduo, há a esperança da salvação, pois o nome daquele pecador permanece no livro da vida do Cordeiro. De lá não foi riscado. Assim como o Cordeiro morreu por todos os homens, confira 1 Timóteo 2,4, 1 João 2,2 e 2 Pedro 3,9, ele mesmo escreveu todos os homens em seu livro. Se não atrapalharmos seu trabalho em nosso favor e a transformação que o Espírito busca efetuar em nosso caráter, não teremos nossos nomes riscados e seremos salvos. Confira Apocalipse 3,5. Foi o que aconteceu com Sansão. Eu não encontro, meu querido, minha querida, um só versinho nas Escrituras que apoie a ideia de que no curso de sua vida o pecador possua várias vezes seu nome inserido no livro pelo Cordeiro, por ter sido várias vezes riscado. E isso faz sentido quando entendemos que o juiz é onisciente, inscrito uma só vez e riscado uma só vez. João 6,64 nos diz: pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Apesar de os assistentes de seu governo sobre o vasto universo serem criaturas, inclusive humanas, confira Apocalipse 4, a despeito de o caráter do Deus Trino ser honesto e preocupado em explicar suas ações e decisões divinas para seus súditos, embora anjos e homens sejam limitados em relação ao Criador e não possuam os atributos distintivos de Deus, vida original, onisciência, onipresença, onipotência, imortalidade, etc., o Deus eterno pede a confiança de suas criaturas. Pela limitação de seus assistentes, Deus poderia trabalhar com a repetição dos verbos inscrever e riscar no tribunal, ou santuário celestial. Mas o assunto do destino de uma criatura construída por suas próprias mãos, a sua imagem, é tão solene para o juiz que ele inscreveu uma vez todos no livro da vida através de sua decisão por sua morte substitutiva, desde antes da fundação do mundo, e só riscará uma única e determinante vez o nome dos que escolherem se perder, se cometerem o pecado eterno. Marcos 3,29. Confira Êxodo 32, 33 mais uma vez. Ou em seu julgamento antes da sua vinda, Mateus 10, 33, Lucas 12, 9 e Apocalipse 3, 5. Confira também Apocalipse 13, 8, 2 Tessalonicenses 2, 13, Malaquias 3, 16, 1 João 2, 2 e 1 Timóteo 2, versos 4 e 6. Por exemplo, Pedro não havia se convertido ainda, mas já possuía seu nome inscrito. Confira Lucas 10, verso 20 e Lucas 22, verso 32. Nesse julgamento, embora o Senhor Jesus tenha recebido a incumbência do juízo, Javé Trino está envolvido. Deus o Pai. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Daniel 7, versos 21 e 22. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João 4, 23. Confira também João 8, verso 16. Deus, o Espírito. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada.
Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Mateus 12, versos 31 e 32. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, versos 7 e 8. Os três, na terra e no céu, a começar pela casa de Deus, 1 Pedro 4,17, isto é, pelos que professaram seguir ao Cordeiro, Mateus 7, versos 21 ao 23, ser santos. Professaram ser santos, entende? Separados do mundo. Confira Lucas 18:11, por exemplo. E pertencer ao povo de Deus, Ezequiel 9, verso 6, Mateus 8, verso 12, selam e riscam segundo a decisão de cada pessoa. Os três é que fazem essa obra. E isto antes de Jesus voltar, pois como traria ele o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras? Apocalipse 22:12. Como faria justiça aos santos do Altíssimo? Daniel 7:22. Se o juiz não tivesse concluído os casos perante a nuvem de testemunhas e assistentes presentes no santuário celestial, conforme vemos em Apocalipse 4 e 5. Certamente, queridos, Deus julgará também antes da segunda vinda de Jesus os que aparentemente não eram religiosos e não professaram seguir nenhuma denominação religiosa. Primeiro, porque existirão salvos entre eles. Veja Mateus 8, 10, 11 e 21, versos 31 e 32. Depois, porque como ele salvaria alguns após julgá-los e mesmo sem julgar condenaria outros? Afinal de contas, eu não tenho o direito de julgar os que não são cristãos. Deus os julgará, diz Paulo em 1 Coríntios 5,13, na nova tradução da linguagem de hoje. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Confira Atos 17:31 e Apocalipse 11:18. A Bíblia apresenta, na verdade, 4 momentos de julgamento divino, ou retribuição divina. Apocalipse 22:11, definidores. E os 4 também são imutáveis. O primeiro já começou há mais de um século. E nós iremos verificar isso biblicamente. Os outros 3 dependem deste e ocorrerão logo após. O juízo pré-advento, ou seja, que ocorre antes do advento do Senhor Jesus Cristo. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante Javé. Levítico 16:30. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel 8:14. Isto é, 2.300 anos para que faça sentido a visão profética do capítulo 2 de Daniel. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Daniel 9:25. Se contarmos 2.300 anos a partir da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, que ocorreu no ano 457 a.C., confira Esdras 7, versos do 11 ao 28, precisamente no dia 22 de outubro daquele ano, segundo o nosso calendário, é claro, chegaremos ao dia 22 de outubro de 1844, Annus Domini, ou seja, depois de Cristo, em nossa era. Essa expiação que ocorria anualmente no santuário dos israelitas representava algum evento, alguma ação divina que purificaria os salvos de todos os pecados perante Javé. Daniel, Paulo e outros escritores bíblicos afirmam que esse evento é o julgamento no santuário celestial, mais precisamente no lugar santíssimo, que ocorreria imediatamente antes do retorno de Cristo à terra sem pecado, conforme Hebreus 10, 28, ou seja, sem a função de cordeiro que tira o pecado, João 1, 29. Logo, a função de substituto do pecador penitente, assumida pela segunda pessoa divina, terminará antes de seu retorno à terra. Então, o seu povo vai conseguir o perdão dos seus pecados, e a justiça eterna de Deus será feita. A visão e a profecia serão cumpridas
e o santo templo será inaugurado de novo. Daniel 9:24, nova tradução da linguagem de hoje. Ele mesmo edificará o templo de Javé e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Zacarias 6:13. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a sua salvação. Hebreus 9, 11, 12 e também 24 ao 28, na Almeida Revista Corrigida. Iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Apocalipse 11, 18, Almeida Corrigida e Revisada Fiel. Enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar, e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono ardia em fogo e as rodas do trono estavam todas incandescentes. E saía um rio de fogo de diante dele. Milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Daniel 7, versos 9 e 10, nova versão internacional. Somente após o término desse tremendo julgamento fazem sentido as palavras divinas: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, 11. O Espírito da graça, Hebreus 10, 29, será retirado do pecador não arrependido, pois feito está. Apocalipse 16, 17. O santuário celestial, o tribunal de Cristo, segundo 2 Coríntios 5:10, terá encerrado suas atividades para todo sempre. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel 7, versos 13 e 14. E eis que venho sem demora. O Rei Jesus afirmará em seguida: e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Apocalipse 22, 12. É o fim do julgamento dos habitantes humanos do planeta Terra. O Senhor Jesus retorna ao planeta para executar parcialmente o veredito de seu juízo no céu. Começa então a segunda etapa do julgamento de Deus.